Ana falou, né? O primeiro amor, parece que está voltando o primeiro amor naquele momento, né? O louvor quando vem impactando, né? O monte, é muito importante o monte. Eu lembro que nós fomos um dia com os irmãos, né, no monte, e chovendo, né? O irmão Everaldo me chamou e ele falou: irmão, você vai ver fogo, vai ver fogo. Eu digo: eu não vejo fogo sem estar, né, no tempo quente, eu ver fogo chovendo. Mas eu pensei, né? Vamos ser sincero, eu pensei. Aí eu vou, mas vamos, né? Tá chovendo, vamos. E aí eu fui lá. E daqui a pouco eu tô lá com o olho fechado lá, o olho fechado e tal. E eu senti naquele negócio aqui no meio da mata, eu abri o olho ligeiro. Era ele me cutucando. Aí eu digo: fala, irmão Everaldo. Ele disse: olha aqui na minha mão. Aí eu olhei e disse: não tô vendo nada não. Ele disse: não, olha direito, olha com fé. Ele é brincalhão. Aí ele mandou olhar na mão dele. Aí ele disse: olha mesmo, olha direitinho que você vai ver. Olha, ele faz brincadeira. Aqui eu vi um vagalume, ele falou: não, olha direito. Aí eu começou a clarear. Olha, daqui a pouco com um braço, sabe quando você vê um pedaço de carvão, né? Um pedaço assim. Que eu digo: é uma lagarta de fogo, né? Porque a gente é incrédulo, bem, olha, né? Olha, a gente, depois, ainda bem pela graça e misericórdia de Deus, né? E aí eu fui olhando aquilo ali, aí ele falou: olha com fé, eu olhei, rapaz, clareou mais ainda. E aí ele começou a orar, agradecer a Deus, e naquele negócio tudo ele faz orar, mas a brasa aumentava, né? Então, você vê, essa experiência, gente, por isso que fala, a gente tem que ir, né? É o id, né? Porque se eu tivesse... Entendeu? Aí o que acontece? Ela me falou muito bem. Porque eu trouxe para casa, eu achei que ia manter o fogo dentro de casa. Peguei e coloquei no bolso. Aí, coloquei no bolso. E aí, quer dizer, olha... Aí o tempo ele estava escuro e tudo mais, fui ver se acendia. Olha como é que é a presença, né? A maturidade, né? A imaturidade, né? Então, glória a Deus por isso. Então, as experiências que a gente vive, e só Deus para, né, fazer essa majestade, né? Que é lindo, a gente chovendo numa mata você vê fogo. E outra vez foi um irmão, orando, parecia com o pastor Paulo aqui, ó, bem baixinho, ele estava aí, eu ajoelhado. E ele lá, eu olhando de lado, aqui. Não, eu começou aqui, né? Não, mas ele era mais franzininho ainda, bem franzininho ele, né? Liberal sabe quem que é. Né? E aí, ele estava ajoelhado lá, eu quase não vi ele de baixo, não, foi pequenininho, eu achei que era uma moita. E aí, olha Deus. E aí tava lá, brincadeira, e aí tava lá, e eu, de verdade, eu lá orando, daqui a pouco eu olhava meu joelho e conhecia fogo. Orando, né? E ali orando, e aí, quando eu olhei pro lado, rapaz, de verdade, eu vi uma tocha bem grande em volta dele. Uma tocha mesmo, abriu o olho assim, eu vi uma tocha em volta dele. Glória a Deus, entendeu? A gente brinca, né? Mas a gente vê a majestade de Deus, a bondade de Deus. Glória, né? A Deus, aleluia. O poder de Deus, né? Porque o homem não fala, ninguém explica Deus. Então é maravilhoso. Mas assim, então se a gente tem a vontade, vamos. Se tem a vontade, vá. Porque Deus faz. Deus faz no meio da mata, Deus faz aqui, Deus faz em casa, Deus faz. Mas você tem que se permitir, tem que ir, tem que orar e buscar a presença, né? E eu tive a oportunidade de ir outra vez e Deus falou comigo lá no monte, eu vi a brasa mesmo, vi o fogo, graças a Deus, vai para a glória do Senhor, né? E a gente, às vezes a gente fica: depois eu vou, não, depois eu faço, não, depois, agora eu não tenho, vou esperar largar do vício, vou esperar fazer tal coisa. Não, Jesus fala: venha do jeito que você está, venha. Ele está chamando, agora nós temos que abrir a porta e deixar ele entrar, né? Porque nós estamos sempre no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pastor, desculpa, né? Eu fiz uma comparação, né? Mas que Deus abençoe. Fica à vontade. Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Graça e paz a todos. Amém. Quero falar rapidinho, 2 minutos. Nós vamos orar. Sei que vocês querem comer, né? Vai ser rápido, senão para mim não apanhar, já me chamaram baixinho. O irmão estava falando sobre cura e Deus estava me incomodando desde ontem sobre algo. E eu sinto de Deus que eu devo compartilhar bem rápido aqui para que
Deus, eu creio que Deus vai fazer algo na vida de pessoas aqui. Glória a Ele Deus. vai operar Aleluia. milagres extraordinários na vida de pessoas. Aleluia. E vai trazer cura, seja na tua vida ou seja na vida dos seus familiares. Aleluia. Aleluia. Há um tempo atrás, no começo da minha conversão, fazia alguns meses que eu tinha me convertido, e todo cristão acabou de se converter, tem uma dificuldade enorme e tem um relacionamento com Deus, ou seja, o nosso momento de oração é meio complicado. Eu não conseguia orar, eu acho que nem 2 minutos. Mas o que eu fazia? Eu colocava um louvor e eu orava um pouquinho e louvava. Orava um pouquinho e louvava. E fazia isso todos os dias. E eu na igreja, buscando a Deus todos os dias. Fazia alguns meses que eu tinha me convertido. Não tinha tantas experiências assim. Tive uma experiência extraordinária. Eu era viciado há 15 anos, viciado em crack. Deus me libertou, mas Glória aquela a Deus. comunhão com Deus, eu ainda estava crescendo e não sabia como isso funcionava. Minha irmã, a mais nova, ela estava grávida. E ela teve a criança aqui na Santa Casa. Foram fazer um parto normal. A criança era muito grande, deveriam ter feito uma cesárea, mas não fizeram. Conseguiram tirar a criança, usaram aqueles ferros lá, depois eu fiquei sabendo como é que eles tiram. Machucaram a minha irmã toda, ela teve que ser costurada, né? E a criança nasceu com um problema. Tinha um problema no coração dela, tinha um buraco no coração, uma falha no coração dela. Enquanto ela tinha nascido, os médicos que fizeram o parto, que estavam ali, eles perceberam que ela não estava conseguindo respirar. Então colocaram ela naquela incubadora. Ela só conseguia respirar dentro da incubadora, aonde ali tem o oxigênio e tudo. Minha mãe, ela foi testemunha, porque ela esteve lá e a minha irmã não conseguia nem levantar da cama, por tudo que ela passou. Ela esteve lá e o médico tira a minha sobrinha de dentro da incubadora para ela dar a mamadeira. Enquanto o médico tirou, os aparelhos já começaram a apitar, porque ela não conseguia respirar e ela começou tentando respirar e não conseguia. Tiveram que colocar ela às pressas dentro da incubadora de novo. Então ela voltou ao normal, a respirar. Fizeram diversos exames, então os médicos chegaram a uma conclusão: precisa fazer uma transferência para Bragança Paulista. Lá eles têm mais recursos. Então chamaram os familiares e avisaram. Enquanto isso eu estou trabalhando, eu não estou sabendo de nada. Eu chego em casa no meu trabalho, eu trabalho com serralheria e suja demais. A primeira coisa quando você chega em casa, você quer correr pro banheiro, tomar um banho e tirar aquela sujeira. Quando eu cheguei em casa, só estava meu pai sentado na sala, era um sobrado, sofá, como se fosse aqui a escada. Eu cheguei, entrei, cumprimentei e estava subindo. Quando eu estava subindo, ele me chamou e me contou o que tinha acontecido. Quando ele contou o que tinha acontecido, ele falou com essas palavras, ele disse: eu perdi a esperança, eu vou perder a minha neta. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas veio sobre mim uma angústia tão grande que eu não consegui responder para ele. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia raciocinar. E não era alguém que eu vivi junto, que eu tive uma afinidade, eu não sei o que aconteceu. Mas a primeira coisa que eu fiz, subi, entrei no meu quarto, abri a porta, coloquei um louvor, coloquei o celular em cima da cama, fechei a porta, dobrei meu joelho e comecei a orar. Quando eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar, o espírito de súplica veio sobre mim. Lembra que eu não consegui orar nem 2 minutos. Eu fiquei horas de joelho orando. O espírito de intercessão vem sobre nós. Mas quando a gente tem um coração quebrantado, porque aquilo que Deus quer fazer aqui nessa terra, Ele não vai fazer sozinho. Ele chamou eu e você para batalhar. Ele chamou eu e você para trazer a vontade dEle aqui nessa terra. Eu e você somos servos. Jesus estava aqui, era um filho unigênito. Agora são milhões, milhões e milhões aqui nessa terra. Às vezes a gente olha lá para a igreja primitiva, para Jesus, tantos milagres extraordinários, tantas coisas acontecendo. A gente tem que viver isso aqui e agora. Mas nós só recebemos de Deus pela fé.
Fé não é um sentimento, fé não é um papagaio que fala somente repetindo aquilo que ouve, mas fé é aquilo que vem da palavra de Deus, que entra no nosso coração e gera uma fé e uma convicção, que não importa quem se levante, você fala, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar nessa terra. Aleluia. Eu comecei a orar, clamar, chorar, eu sentia a dor daquela criança. Me explica isso. Eu sentia a dor, eu chorava de urrar, eu chorava. Quando eu levantei, tinha uma poça de lágrima. Mas aquele peso que veio sobre mim, aquela angústia, quando eu fui orar, quando eu levantei dali, não tinha mais. Glória a Deus. Tinha uma paz, uma alegria, uma tranquilidade, uma certeza absoluta de que Deus tinha curado a minha sobrinha. Um bebê recém-nascido. Eu levantei, fui tomar meu banho. Quando eu desci, não tinha encontrado minha mãe ainda. Quando eu desci, minha mãe estava na cozinha. Estava fazendo a janta, eu esquentando a comida. Uma cara triste. Uma avó, perdi a neta. Uma cara triste, desanimada. Eu lembro das palavras que eu falei para ela. Eu olhei para ela, disse para ela, não se preocupe. Jesus já curou ela. Aleluia. Não tem mais nada. Fui dormir, fui trabalhar no outro dia, não liguei para ninguém, não procurei saber, não fiquei atrás, será que Deus fez? Não, porque eu sabia que Ele tinha feito. Eu tinha certeza absoluta que Ele tinha realizado o milagre. Quando eu chego à tarde, não perguntei nada, minha mãe veio falar comigo. Ela disse, a ambulância, o UTI veio buscar ela, colocou ela na ambulância. Os médicos foram já examinando ela, com medo de perder a criança. Chegou lá, eles examinaram, tiraram ela da incubadora. Adivinha o que aconteceu? A menina respira normal. Sabe qual que foi o diagnóstico dos médicos? Os médicos de Atibaia erraram. Mas eu e você sabemos quem foi que colocou a mão ali e operou um milagre. Eu quero dizer para você, Deus, Ele ainda é o mesmo. Deus, Ele opera milagres, Ele ressuscita mortos. Deus está te chamando para crer. Deus está chamando eu e você para sermos ousados. Aleluia. Glória a Deus. Só mais uma coisa, Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos. Você lembra? Você lembra? Profetia. Depois que Deus usa a vida do profeta para ressuscitar aqueles mortos, o que aconteceu? O que Deus tinha diante dele? A palavra é clara. E se levantou um grande exército. Se levantou um grande exército. Sabe o que aconteceu aquele dia que eu fui lá e fiquei orando pela minha sobrinha? Sabe por que o milagre se materializou? Porque eu precisei entrar na batalha. Eu precisei lutar. O Senhor está chamando eu e você para lutar. Não olha para você, não olha para suas forças. Mas quando você se levanta e fala, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que nós servimos. Não é a minha, não é a sua força, mas é a do Senhor Jesus. A gente tem que crer, acreditar, creia na tua casa. Muitas casas estão sendo destruídas por causa de Satanás. O Senhor, Ele disse, eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e não sofrer dano algum. Dano nenhum. Creia, seja ousado. Não desanima por nada. Deus chamou um exército. E aí? A batalha primeiro tem que ser vencida no espiritual. A nossa batalha não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós enfrentamos Satanás, os demônios dele, é na oração, é no nome, na autoridade de Jesus, é no sangue que foi derramado naquela cruz. O nome de Jesus ainda cura, salva, transforma e liberta. Transformou a minha vida, transformou a vida de muitos e vai transformar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Ouça o que eu estou dizendo. Está chegando um novo tempo sobre a igreja do Senhor Jesus, que vai ter um grande derramar do Espírito Santo, de unção, curas, milagres, muitas pessoas sendo salvas. Mas o Senhor chama eu e você para a batalha. Você lembra da parábola de Jesus? Do Senhor que deu uns talentos e foi e depois voltou?
Deus maravilhoso. E aí? O Senhor te chama para voltar e desenterrar o talento que Ele deu na tua mão. Aleluia. Aleluia. Deixa eu corrigir algo. Que às vezes tem coisas que são faladas, a gente acha que é simples e não é. Contamina e prejudica muitas pessoas. Eu não tenho nada para dar. Se eu não tenho nada para dar, eu não deveria estar aqui. Para servir a igreja de Jesus Cristo. Você lembra de João e Pedro indo para a hora de oração? Aquele paralítico está lá no chão e pede uma esmola. Pedro não tinha nenhum dinheiro. Mas ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, você tem, Pedro? Você tem poder? Não, não vem de mim. Ele me deu e foi de graça. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando a gente mudar a nossa mente e saber que Deus colocou nas tuas mãos, é algo poderoso, é algo que transforma, é algo que você pode olhar e dizer, eu tenho. Não é pelos meus méritos, mas é pelos méritos de Jesus Cristo. É por aquilo que Ele fez. Em nome de Jesus Cristo, entra na tua casa. Satanás está lá fazendo uma bagunça. Quando a gente tem a mentalidade que nós não temos nada, você se acovarda. Você liga para o pastor, para a pastora pedir ajuda. Mas quando você tem a mentalidade, eu tenho, porque Ele deu. Eu tenho, porque Ele me deu. É dele, o poder é dele, mas Ele colocou nas minhas mãos. Porque Ele não vai fazer sozinho. Ele chama eu e você para fazer com Ele. Deus maravilhoso. Gênesis, capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. Lembra? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Enquanto o Espírito pairava, o que estava acontecendo? Nada. O Espírito Santo está pairando sobre este lugar. Aleluia. O Espírito Santo sempre está presente nas igrejas. Mas por que não acontece? Muitas das vezes nada. As coisas só começam a acontecer quando a palavra que vem da boca de Deus, a gente toma ela para nós e libera. Quando a palavra é liberada, haja luz. E as coisas começam a acontecer. Deus maravilhoso. Deixe que a palavra de Deus gere fé no teu coração e comece a agir, a falar. A igreja perdeu a autoridade, porque ela não dá ordens mais. Deus maravilhoso. É só você olhar os milagres que tinham aqui. Tinha alguém doente? Eles não oravam. Senhor, cura essa pessoa. Pai, por favor, cura. O que eles diziam? O que eles diziam? Ser curado. Em nome de Jesus Cristo. Eles liberavam a palavra de cura de uma ordem. Glória a Deus. E o Espírito Santo então agia. A mulher cananeia, você lembra dela? Ela vinha atrás de Jesus, não dá para mim ler o texto por causa do tempo, mas ela vinha atrás de Jesus gritando, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou com a minha filha lá endemoniada, atormentada. Jesus não responde. Os discípulos dizem, Senhor, manda ela embora. Jesus fica quieto e ela insiste. Jesus para e vai lá conversar com ela, fala, olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava falando para ela, não chegou sua hora. Eu vim primeiro para os judeus, depois para o gentio. Tinha uma regra de Deus. Tinha um plano e um padrão de Deus. Mas aquela mulher insistiu. Ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores. Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Ser feito conforme você quer. Deixa eu te falar um negócio. Muitas das vezes a gente estamos ali debaixo da mesa pegando migalha. Não é que não tem nada acontecendo. Até a gente ver coisas acontecer na nossa vida. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando a gente colocar na nossa mente e saber que nós somos filhos e assentar sobre a mesa. Se das migalhas tinha libertação e cura, quanto mais quando a gente sentar à mesa e se servir dessa ceia maravilhosa. Glória a Deus. Deus, Ele quer fazer o melhor para mim e para você. Amém. Sabe o que Deus quer? Restauração de famílias. Aleluia. Deus quer entrar em nossas casas e salvá-los. Os nossos filhos, as nossas Aleluia. mulheres, os nossos maridos. Não tem nada impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que toda a glória Graças a Deus. seja dada a Ele. Amém. Eu quis frisar bem que eu era um novo convertido, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de fé. Pode ter uma pessoa com 30 anos de igreja, mas não tem fé.
Pode uma pessoa converter agora, ter fé para ver grandes coisas acontecer na vida dela. Então deixe com que a palavra de Deus te ministre, te guie, te dirija e enche o teu coração de fé, perseverança, porque o Deus, Ele quer que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar.